Olá pessoal, aqui é Matheus. Antes de dar início ao vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você me incentiva a produzir novos conteúdos. Neste vídeo, eu estarei falando sobre o mapeamento, né? Objeto relacional. Eu vou falar aqui inicialmente bem superficial mesmo, é mais fácil de entender na prática, né? Mas basicamente o que quer dizer isso, né? O ORM em si. O ORM, né, ele visa que a gente consiga relacionar uma instância, né, de uma classe, de uma linguagem de programação, seja ela qual for, né, com um banco de dados. Ou seja, por exemplo, aqui, né, tem a instância de um produto, né? E esse produto, como vocês podem ver aqui, ó, tem um ID, tem um nome, tem um preço, né? Tem essas informações. Essas informações estão armazenadas, respectivamente, em um banco de dados, como vocês podem ver aqui, nessa linha aqui, né? Na linha do ID 12, né, no caso. Então, isso aqui é um registro de uma tabela lá no banco de dados, ou seja, um modelo relacional, a tabela produto, né? E a instância de um objeto, né, do objeto produto, vai ter essas informações aqui que estão respectivamente na tabela produto. Né? Então, com o ORM eu consigo mapear a tabela em relação ao objeto e o objeto em relação à tabela. Ou seja, eu consigo fazer essa via de mão dupla, né? Interligar esses dois modelos de funcionamento que são distintos, né, entre si. No caso, o modelo relacional e o modelo de programação orientada a objetos. Né? Então, com RM eu consigo interligar isso daqui. Vai ficar mais fácil na prática, né? Explicar assim fica meio complicado. Basicamente, eu vou mostrar um exemplo de ORM que eu desenvolvi já faz um tempo, né? Basicamente foi lá para 2020 que eu fiz isso, quando estava estudando, né, como é que funcionava por baixo dos panos, né, os ORMs. Então, eu comecei a implementar isso. Eu vou mostrar a vocês um ORM bem básico, né, que eu fiz em PHP. Mas basicamente tem um ORM para praticamente qualquer linguagem de programação, né, se vocês procurarem. Os mais famosos de PHP é o Doctrine, né, Eloquent ORM. Eu vou estar mostrando um que eu me baseei, né, me baseei nesses, né, quando estava desenvolvendo. Né, é bem simples. Então aqui eu estou na pasta lá htdocs, né, do Champ. Eu criei esse código aqui lá no GitHub, né? Então vou clonar repositório. Eu abri um prompt aqui, né? Dentro do htdocs. Então eu vou dar um link clone. Eu vou deixar esse link aqui do repositório na descrição do vídeo, né? Pronto, então eu já clonei aqui o repositório. Dei o nome do projeto de SimpleRM, né? E eu vou abrir isso daqui no Visual Studio Code. Como aqui eu estou usando o Compose, né? Então eu tenho que rodar aqui um Compose Update, né? Para ele criar o autoload, né? Update. Pronto, já executou aqui, beleza. Pronto, e vou abrir aqui o VS Code, certo? Basicamente, quando a gente vai trabalhar com o banco de dados, né? No caso do PHP, é mais comum de ser utilizado o PDO, né? Para fazer a comunicação com o banco de dados. Então, aqui eu utilizo o PDO e aqui eu tenho um arquivo env, né, com as informações de banco de dados. Para me conectar com o banco de dados, né? Ou seja, eu informei aqui o host, né? Ou seja, a localização do meu servidor de banco de dados, né? No caso aqui MySQL, tá no localhost, na porta tal, né? E outras informações aqui, né? De char7 e tal, né? Usuário, senha, como não tem senha, né? Isso daqui vazio. E o banco de dados, né? O nome do banco de dados. Essas informações aí você configura da forma que você desejar, né? Das suas configurações. No meu caso, como eu estou usando o Champ, são essas configurações. Como vocês podem ver aqui, eu vou estar abrindo aqui o PHP né? Não tem esse banco aqui chamado MyDatabase, né? Esse banco ele vai ser criado quando eu executar esse meu código PHP. Pronto. Então aqui no env tem essas configurações. Eu vou estar criando aqui um arquivozinho chamado teste mesmo, teste.php. Vou estar abrindo aqui ele no Visual Studio Code. Né? Basicamente, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Basicamente, né, quando a gente for trabalhar com o ARM, a gente precisa ter a conexão com o banco de dados e precisa ter
uma classe, né, que represente, né, uma tabela. Ou seja, os atributos que tem lá na tabela do banco de dados são os mesmos atributos que vai ter na classe, certo? Na definição da classe. Então aqui, o que, é que eu vou estar fazendo? Vou dar um require once, vou incluir o autoload, né? Vendor barra aqui autoload.php. Incluir aqui o autoload, né? Deixa eu abrir só no browser, para ver se não deu nenhum erro. Arquivo teste, né? Não deu nenhum erro, né? Então tá beleza. Pronto. E aqui eu vou. Aqui tá todo o código, né, que eu fiz. Então, basicamente aqui eu vou incluir o DB. Então isso daqui vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados, né? Então vou dar aqui o DB, config. Então vou setar a configuração. Essa configuração aqui ela é proveniente lá do environment, né? Então, do arquivo que eu mostrei anteriormente. Então eu vou chamar aqui o env. Eu vou criar uma instância aqui, ó. From env. New env. Eu ver que está ok, né? Vou dar um dump aqui só para ver o conteúdo dessa variável. O navegador, vou colocar esse link aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Como vocês podem ver aqui, o environment aqui já achou a localização, né? Ele já sabe que está na raiz aqui da parte do projeto, ele está aqui. Ele já achou. E eu vou ler nesse environment. Então eu vou dar aqui um read. Isso daqui é para me retornar um array com aquelas informações lá do configuração, né? Do banco de dados. De conexão, né? Host, tal, porta. Pronto, daquilo que eu já mostrei anteriormente a vocês. Pronto, então aqui eu vou passar essas informações para dentro do config, né? Dessa forma aqui. E com isso, o DB aqui já deve ter uma conexão, né, com o banco de dados. Vamos chamar aqui PDO, dar um dump aqui. Só para. Aqui é a mesma coisa que dá um var dump e depois dá um die. É uma abreviação que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Pronto, então tá ok, né? Se não tivesse nada, isso daqui estaria como nulo, né? Se eu comentar essa linha aqui de cima, vocês vão ver isso daqui, né? É nulo, né? Então tá errado. Então tá beleza aqui, não tá funcionando perfeitamente. Já tem a conexão com o banco de dados. E agora basta eu começar a fazer o código lá para interagir com o banco de dados. Como você já sabe, né? O banco de dados, né? O nome do banco de dados eu dei de My Database, né? Esse banco ainda não existe lá dentro do... Já existe aqui porque ele fez a conexão, né? Ele conectou e já fez. Então se eu excluir aqui a vocês, né? Vocês verem. Acho que não tinha. Depois que ele conectou com o banco, ele já criou, né? Porque ele rodou o comando lá, create database, se ele não existir. Então, como vocês podem ver aqui, eu excluí o banco de dados, né? Então, quando eu rodar aqui esse script, não deu nenhum erro, né? Então, ele não criou porque eu não rodei aquele comando PDO, né? Que tinha tudo aqui. Porque isso daqui é que realmente faz a conexão com o banco de dados, né? Isso daqui só seta as informações de parâmetros, né? Mas isso daqui é que abre a conexão em si. Então, como vocês podem ver aqui, não tem um banco. Certo? Quando eu rodar aqui, então, ele mostrou aqui a conexão com o banco, então agora tem o banco aqui. Já criou o banco, né? Banco sem nenhuma tabela. Certo? Porque eu ainda não criei nenhuma classe. Pronto. Vou comentar essa linha daqui. E agora, propriamente, eu vou começar a desenvolver minha classe, né? Para interagir com o banco de dados. Eu vou criar aqui uma classe, que eu vou chamar de isso aqui, pessoa, certo? E essa classe, eu quero que tenha os seguintes atributos. Vou ter um atributo de nome, vou ter um atributo de idade, então, nome e idade. Toda tabela, né? Basicamente, em banco de dados é comum que tenha um ID, né? Então, eu poderia aqui definir um ID. Tanto que, por padrão, eu já fiz aqui no modelo aqui, ó, que a gente vai estar utilizando, eu já coloquei para ele incluir um ID automaticamente. Né? Então,
não vou precisar fazer isso. Então, só chamar aqui extend, model. Como aqui eu tenho um IntelliSense, né? Então ele já incluiu aqui o model, pronto. Basicamente é isso aqui que eu preciso fazer. E agora eu preciso setar isso aqui como público, né? Então, público, pronto. Basicamente aqui eu criei dois atributos, né, para essa classe pessoa. Então, basicamente, quando for criar a tabela, ele vai ter 3 campos, né? 3 colunas. Nome, idade e ID, que já vai vir lá do model, né? Já vai ser inserido aqui automaticamente. Aqui eu posso definir o tipo dessas informações, né? Vou definir como texto, que é o text not null. E aqui idade eu vou colocar, né? O certo de idade seria colocar a data de nascimento, né? Mas aqui eu vou colocar como se fosse um inteiro, né? Não me levem a mal, né? É só para simplificar aqui. Vou fazer dessa forma, pronto. Então define que idade vai ser um número inteiro, que não pode ser nulo, né? Basicamente isso daqui vai fazer o mapeamento entre a tabela lá do banco de dados com um modelo de classe, né? Modelo de programação orientada a objetos, certo? Então, o ideal aqui seria o quê? Eu tenho uma classe de modelo e uma classe de esquema, né? Para fazer a definição lá da tabela. Mas como eu estava querendo simplificar, né? Quando fiz esse ORM, né? O tal do 5 ORM, eu quis unir os dois em um só, né? Então eu uni esquema e modelo na mesma coisa. Só para simplificar, mas o certo mesmo seria isso que eu falei, né? Separar. Tanto é que lá no framework que eu desenvolvi, né? O Make MV CSS, eu não usei isso daqui, não utilizei o Eloquent ORM e eu fiz do jeito certo, né? E é separando, certo? Entre modelo e esquema. Então, aqui já está ok. Basicamente aqui eu vou inserir uma pessoa no banco de dados. Se eu utilizar dessa forma aqui, ó, vou criar aqui uma instância, né? Atribuir aqui para P, dessa forma, e vou colocar aqui, ó, P em nome, vou colocar como Mateus, certo? E idade. Vou colocar aqui, ó, 23. Aqui, idade. Pronto. Se eu executar o código dessa forma, vocês vão perceber o que vai acontecer aqui. Vai acontecer basicamente, tá? Percebo que eu não tenho tabela, né? E aqui, ó, eu executei. Ele criou a tabela, né? Porque eu fiz uma instância na classe, ele criou essa tabela. Essa tabela vai estar vazia, não tem nada, né? Porque justamente eu não inseri ainda esse registro no banco de dados. Então, só em eu criar uma instância da classe pessoa, ele já entende que eu posso utilizar, né, isso daqui para inserir um registro no banco de dados. Então, automaticamente, se não existir a tabela, ele já vai criar. Ele vai rodar o create table if not exist, né? Então, ele já criou a tabela. Percebam que, como o nome da classe é pessoa, ele criou uma tabela chamada TB pessoas, né? No plural, né? Já que em um banco de dados, numa tabela de banco de dados, vai conter mais de uma pessoa, né? Ele colocou ele já no plural aqui. Essa abreviação aqui eu vou mostrar a vocês, se vocês quiserem remover, né? E TB underline, vocês podem estar removendo, deixar somente pessoas, né? Mas basicamente ele trabalha assim, né? Ele vai colocar no plural, né, o nome da classe. Aqui você vai colocar singular e lá ele vai inserir como plural, pronto. E para inserir esse registro no banco de dados, basta somente a gente chamar aqui, ó, o save, né? O save. O save vai fazer o insert, né? Mesma coisa lá do insert int, tal, né? Você já sabe, pronto. Então, perceba aqui que a tabela está vazia, né? Então, quando eu rodar aqui o script, não deu nenhuma mensagem de erro, né? Ele não mostrou aquele mensagem de criação da tabela, porque a tabela já existe, né? Ele vai criar de novo. Mas agora eu já tenho o registro inserido aqui no banco de dados, certo? Então aqui tem idade, 23, né? ID 1, Mateus e tal. E Data Yet null, né? Porque esse campo aqui nunca foi modificado, né? Ele coloca aqui o Created Yet, a data de criação e a data de atualização, que não existe ainda. Se eu atualizar de novo aqui, pode inserir o segundo registro, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois. Né?
Ele está rodando aqui esse insert novamente, né? Tá rodando esse insert várias vezes. Então eu vou rodar aqui várias vezes, certo? E ele criou aqui vários registros, certo? Agora, se eu quiser modificar um registro que já existe, eu quero modificar esse registro aqui de número 3. Eu quero que o nome de Matheus passe a se chamar de Luana, por exemplo. Então, o que é que eu faço? Então, eu vou comentar essa parte por cima, né? Aqui eu mostrei no insert. No insert eu não informo o ID, né? Já que o campo do ID ele é auto-incremento. Né? Então, informo. Agora eu estou mostrando o update. No update eu tenho que informar o ID. Então, qual é o ID? ID 3, né? ID 3, eu quero que se passe a chamar Luana. 20. Então, beleza, né? Então, dessa forma aqui, a pessoa que está lá cadastrada do banco de dados com o ID 3, agora vai se chamar Luana, e a idade vai modificar para 21, né? Então, podem ver, está dessa forma, né? Vou atualizar aqui. Pode ter uma mensagem de erro, né? Mas eu já está Luana, certo? Como eu modifiquei, então ele já inseriu aqui a data de modificação, certo? É muito importante, gente, que no banco de dados de vocês, nas tabelas, tem essas duas informações, a data de criação e a data de modificação desse registro no banco de dados. É uma forma de você ter mais informações detalhadas, né, do que ocorreu no seu banco de dados. Né? Então, é por isso que eu fiz questão de incluir isso dentro do RM, né? Esse Simple RM. Então, como vocês podem ver, está funcionando perfeitamente. Agora, se vocês quiserem listar, né, as pessoas que tem nesse banco de dados, então eu posso criar uma instância aqui de pessoa. Certo? Por padrão aqui, se eu der um dump em pessoa aqui, nesse P, isso daqui vai mostrar os atributos dessa classe, né? Que no caso são nome, idade, ID, tá vendo essas informações? Como vocês podem ver, todas elas são nulas, né? E aqui estão os campos lá do banco de dados, né? E as definições padrões, né? Que eu incluí, né? O ID, que é automático, toda a tabela tem. O created e o updated. Isso daqui eu já aceitei por padrão, né? Lá da classe de pessoa, que nós definimos foi idade e nome, né? Então, tá aqui no vardef. O fixo TB, né? Que é aquilo que eu mostrei a vocês, né? Que é o TB underline. Então, vocês podem modificar isso daqui se vocês quiserem. Se vocês quiserem tirar isso daqui, né? Só colocar isso aqui como vazio, né? Eu vou até estar mostrando isso aqui, como vocês podem estar fazendo isso. Basicamente eu tenho que copiar esse nome. Prefixo TB. Então aqui, ó, na classe, né? Eu crio aqui um public. Prefixo TB. Tem que colocar o cifrão, né? E vou colocar isso aqui como vazio. Certo? Então, dessa forma aqui, quando eu for executar o comando, ele criou uma tabela agora sem o TB underline, né? Como vocês podem ver, ele até mostra aqui o comando todinho que ele executou, né? Tá. Então, se eu vim aqui no banco de dados, podem ver agora tem uma tabela chamada pessoas, né? Eu poderia tirar esse S aqui, se eu quisesse. Só é utilizar o postfix. Então, eu tenho o prefixo, que é o que vem antes, e eu tenho o post, que vem depois. Né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu coloco aqui ABC, underline, e aqui é DF. Só para vocês entenderem onde é que esses valores estão sendo inseridos. Né? Vou atualizar isso aqui, vou excluir isso aqui. Só não vou excluir TB pessoas, né, que eu vou estar utilizando depois. Mas aqui eu vou atualizar. Então ele criou ABC, underline, pessoa, DF. Né? Então vocês podem encontrar onde está essas informações. Então ele criou um banco de dados com esse nome, né? Certo? Então, aqui é inserido essas informações. Então, vocês podem utilizar do jeito que vocês quiserem isso aí. Né? Também tem outras informações aqui, ó. Consigo colocar um prefixo e um pós-fixo nas colunas também. Ou seja, ele está mostrando aqui, onde é que isso aqui é incluído.
colocar aqui 1. E aqui eu vou colocar os códigos. 2. Vou atualizar aqui. No caso, quando ele percebe que você modificou alguma coisa aqui no banco de dados, ele vai criar um backup, né? E como vocês podem ver, ó, ele renomeou isso daqui, backup, e ele criou uma nova tabela, né? Para você não perder a informação do banco de dados, né? Então, aqui é a tabela anterior, né? Que tinha esses campos. E a nova, né? Que tem as seguintes informações. Tem a ID 2, né? Nome. É porque eu não botei underline, né? É estranho. Eu vou experimentar, vai criar outra tabela. Pronto, criou de novo. Pronto. Então agora fica mais fácil de ver. Ficou underline aí de 2, né? Nome 2, né? Então, dessa forma, né? Então ele colocou o prefixo e o pós-fixo, né? Tem todos os campos lá da tabela. Eu vou tirar isso aqui, movimento. Eu excluí essas outras tabelas aqui que ele foi criando. Pronto, então aqui nós temos nossa tabela de pessoas, né? Tem esses 3 registros. E agora eu quero listar, né? Esses registros aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar o método all, né? Para obter todos. Então aqui, ó, eu posso assim, all. Isso daqui é a mesma coisa que no select, né? Então, vou comentar aqui. Select. Select sem o where. Então, vocês podem ver aqui, ó. Ele retornou todos os registros lá, banco de dados, né? Sendo que sem ser em forma de array, né? Ele retornou em formato de instância de classe diretamente, né? Pessoa. Então aqui, ó, cada um tem seu índice, né? Tal. Então aqui na posição 0, né? Eu tenho a primeira pessoa. Como vocês podem ver aqui, tem a pessoa Matheus. Então se eu quisesse acessar diretamente o nome, né? Eu poderia aqui, ó, colocar assim, nome, né? Nome. Matheus, certo? Perfeitamente. Então eu poderia criar aqui um loop for, né? For e tal. Poderia aqui, eu colocar aqui, se são pessoas, né? E aqui eu passo aqui um count, né? E aqui eu poderia mostrar o nome de cada pessoa, né? Então eu vou trocar isso aqui para dump-l, né? Para ele não dar o die. E pronto, né? Aqui eu coloco aqui assim, são pessoas no índice e tal, né? Dessa forma aí. Então se tivesse aqui um registro aqui, sei lá, Paulo. Vai ver aqui agora. Paulo, né? Então, mostrou aqui certinho, né? As informações. Mostrar a idade, né? Poderia pegar aqui. Pegaria aqui a idade, né? Idade. Mostra aqui tudinho. Ano. Paulo, pronto. Então, tá beleza aqui. Se eu quiser simplificar mais isso aqui, eu poderia utilizar um for it, né? Então, for it. Aqui eu passaria aqui pessoas. E aqui eu passaria o value, né? O value é a própria pessoa aqui. Pessoa. Deixa eu ver aqui. Eu não precisaria do for, né? Aqui funcionam perfeitamente, né? Então aqui eu bastaria somente fazer isso, né? Se eu quisesse. Pronto. Então, posso iterar dessa forma, né? Então aqui é um select sem o where, né? Então ele vai retornar todos os registros do banco de dados. Ok? Está mostrando o uso do where, né? O usuário, vou mostrar logo do find. O find ele retorna somente um único registro. Então, aqui, no caso find ID, né? Find ID, ele vai buscar por ID. Então tem uma pessoa. E aqui eu vou colocar aqui, ó, find ID. Eu quero pegar qual pessoa?
3 aqui, né? Então, aqui no dump D. E para uma pessoa. Com essa pessoa, vamos lá. Então, o 3 é a Luana, né? Então, deixa eu abrir aqui. Então, tá ok aqui, né? Então, funciona perfeitamente. Vou pegar aqui o 2. Matheus. Qual o Paulo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o ID. O ID do Paulo é o 5, né? Então, se eu passar aqui o 5, tem que retornar Paulo. Paulo, né? Funciona perfeitamente. Então, o find ele serve para você. É um array, né? E ID, né? Ou seja, vai buscar pelo ID que você informar aqui. Agora, se você quiser fazer algo mais complexo, né? Porque já um array realmente que pode ter mais de uma coluna que você quer filtrar, né? Com end ou com ou, aí você faz o uso do array, né? Basicamente, o array ele recebe aqui inicialmente a coluna que você quer filtrar. No caso, eu quero filtrar pela coluna de nome, por exemplo, aqui. Eu vou buscar por nome, né? Eu poderia simplesmente fazer isso daqui, né? Do ano. Pronto. Então, isso daqui é para retornar a pessoa Luana, né? Então, vamos ver aqui. Vocês podem ver aqui. Funciona perfeitamente. No caso do Eren, né? Ele retornou dentro de um array porque ele entende que isso daqui pode ter mais de uma pessoa, né? Então, eu vou colocar aqui como posição 0, né? Então, igual o all, né? O all sempre retorna um array. Aqui também, no L também, sempre retorna um array. Mas no caso aqui, vocês podem estar querendo buscar, né? Uma pessoa. Então, sei lá, viria esse nome. Então você simplesmente não vai fazer isso daqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso daqui. Isso daqui você está fazendo que é SQL injection, né? Então, para prevenir SQL injection, qual o jeito certo de fazer isso? É utilizar, né, o bom e velho aquelas funcionalidades lá do PDO, statement, né? O statement. Então você passa aqui um array, aqui no array você define isso daqui, né? Todos você já deve estar cansado de saber isso daqui. Então eu faço dessa forma, né? Então vamos lá. Perfeitamente da mesma forma, né? Sendo que agora com a proteção, né, anti-SQL injection, né? Se eu quisesse utilizar outra cláusula, né, de where, então eu poderia passar aqui um end, né? Quero filtrar pelo quê? Quero filtrar também pelo ID. Então o ID tem que ser quanto? Então faz isso daqui, né? ID. Então, botar a vírgula aqui, né? Então faria assim, né? ID. Total. ID do ano é o 3, né? Então, vamos ver agora. Tá ok? Da mesma forma, né? Se eu mudar o ID para 4, então não tem que retornar nada, né? Retornar aqui nulo, certo? Porque não tem nenhuma Luana com ID 4, né? Então eu mudei por 3, então voltou aqui, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou trocar aqui de Luana para Matheus. Matheus no ID 3, né? Não existe ninguém, então retorna nulo. E é isso, né? Então aqui vocês viram o L, né? Como é que ele funciona, certo? Pronto. Vamos ver aqui o L. Isso daqui pode ser valores que você pode obter de formulário, né? Esses campos aqui, né? Então você passaria dessa forma aqui para mostrar que está funcionando perfeitamente. Então aqui eu mostrei aqui a vocês o L. Operações básicas de um CRUD, né? Estou mostrando aqui. Tem também, se você quer pagar um registro, né? Deletar esse registro, o que é que você faz? Você chama aqui, faz uma instância de pessoa. Essa pessoa tem qual ID? Tem um ID. Quero apagar aqui o Paulo, né? Que é o 5. Então, faço simplesmente aqui.
Aqui eu poderia informar diretamente o ID, né? Vocês podem ver aqui, eu posso informar o ID. Se eu não informar, eu tenho que informar aqui no atributo da classe, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Vou rodar esse código. Não tem mensagem nenhuma de erro, né? Então ele apagou aqui o ID 5, né? Que é o Paulo. Então, vocês podem ver que vai apagar realmente. Se eu rodar novamente, o que vai acontecer aqui, ó, é que não vai executar nada, né? É importante eu lembrar aqui que cada execução dessas funções, né? Where, delete, find, save, né? Tudo isso aqui retorna informações sobre o estado da execução, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, retornou statement null, né? PDO null e count 0, né? Ou seja, não fez nada, né? Mas, por exemplo, aqui eu vou apagar aqui o ID 2, né? Que é o Mateus. Então, quando eu executar isso daqui, ele mostra, né? A query que ele executou, delete, total, ID, ó. Eu mostrei a vocês no statement. PDO, né? Que ele tem uma conexão realmente com PDO. E teve um registro, né, uma alteração lá no banco de dados, né, que realmente afetou uma única tupla, né? Então, realmente aqui apagou, né? O ID 2, né? Eu passei aqui, né? Certo? Quero apagar agora a Luana, né? ID 3. Então eu poderia passar aqui diretamente 3. Certo? Então, vamos lá. Apagou, né? Então, deixa eu atualizar aqui. Viu, né? A Luana. Então aqui eu mostrei a vocês como funciona o delete, né? Beleza. Delete. E também tem outras coisas aqui, por exemplo, o truncate, né? Para vocês limparem uma tabela, né? Estou mostrando isso aqui, mas não usem muito isso daqui, né? Porque é muito perigoso. Só para vocês verem que existe, né? Que é o truncate. Se você quiser forçar a exclusão, né? Você coloca true aqui. Coloca isso daqui dentro de um dump, né? Para vocês verem o que você vai fazer. Isso aqui serve para apagar, né? Os registros todos que tinham banco de dados, né? Então, isso aqui com cautela. Então, deixa eu ver aqui. Rodei, né? Então, automaticamente aqui, quando eu rodo isso, ele vai excluir a tabela, né? Todos os registros da tabela lá. E ele criou aqui novamente a tabela. Quando eu dou um force, ele força que essa tabela seja apagada e recriada. Se eu não colocar o force aqui, para o que eu me lembro, ele só vai apagar o registro, né? Então, você pode ver que tá vazio, né? Certo. Então, tá beleza aqui, eu trunquei, eu mostrei a vocês. E basicamente é isso aqui. Tudo isso daqui, gente, eu fiz um exemplo, né? Vocês podem ver que está dentro desse arquivo exemplo.php aqui, a mesma coisa que eu fiz. Aqui de outra forma, né? Criei aqui um modelo user. Então, ao invés de eu criar aqui dentro do próprio arquivo, né? Eu criei a classe aqui para mostrar a vocês. Eu criei dentro dessa parte aqui, ó, models. Vou até estar mostrando isso aqui. Vou excluir esse teste. Não vou mais usar. Então, basicamente, né? O jeito certo é você fazer o quê? Você vem aqui em models, né? Cria a sua classe, né? Faz suas configurações. Certo? Models. Aqui no exemplo, né? Eu chamo esse user, né? Models de user aqui. Faço aquelas configurações que mostrei a vocês. Aqui também tem aqui o exemplo do where, do find, né? Aqui do insert. Então eu insiro aqui Matheus e Johanna, como estou eu aqui. Update e tal, né? Então tem tudo aquilo que eu mostrei a vocês, né? Nesse vídeo. O truncate aqui também. Então tudo está aqui nesse exemplo, né? Vou estar executando aqui para vocês verem funcionando. Exemplo. Então aqui inicialmente ele criou a tabela, né? Aqui ele rodou o where, então não existia nada, né? Find também não tinha nada, e depois foi que ele inseriu os dois registros, né? O Matheus e o Johanna. Users. Vocês podem estar vendo aqui. Então você executa aqui novamente, né? Então aqui no find, o where realmente vai retornar resultado aqui agora. O where retorna aqui, Johanna, find e o Matheus, né? Vocês podem estar vendo isso aqui
no código, né? E aqui o find, aqui o all, né, que os dois registros, né? E aqui eu estou fazendo um update, né, a cada iteração. Então aqui, quando você atualizar aqui, ó, o Matheus agora tem um hash, né? Vou atualizando já, mudando esse hash, né? Eu percebo aqui que no início aqui ele tinha esse hash 1D, agora ele tem 3, né? Se atualizar de novo, vai mudando por aqui. É um código bem simples aqui que eu desenvolvi, né, de exemplo. Mas é a mesma coisa que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês, né? Só que de outra forma, né? Com condicionais aqui e tal. Basicamente é dessa forma que o ORM funciona. Sendo que a melhor forma, né, é utilizar um modelo, mas o modelo ele não vai ter isso daqui, obviamente. E vai ter isso daqui vai estar no esquema, né? Só para ficar mais claro para vocês, mostrar como é que funciona na prática, né? Na prática não, né? Framework em si. Por exemplo, aqui eu tenho o meu framework, né? Então aqui eu tenho o esquema, né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, de contatos, né? Contatos. Então aqui é o esquema, certo? Então aqui, como vocês podem ver, tem a definição do esquema, né? Tem um ID, tem um nome, tem um e-mail, né? Ele é único aqui. Basicamente isso aqui vai converter para um baixar, né? Tá? Por text. Aqui vai marcar como único, aqui vai colocar como um ID auto-incremento, né? Primary key e tal, né? Então aqui é a definição para criar a tabela, né? E aqui em model vai ter a mesma coisa, sendo que na classe, né? Aqui só vai ter os campos name e e-mail. O ID ele é auto-injetado aqui, né? Então é dessa forma aqui que é utilizado, por exemplo, no Eloquent ORM, né? É um pouquinho diferente, né? Mas basicamente faz a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu falei um pouco sobre o ORM. Até a próxima.